vídeo novo. Eu raramente uso maquiagem, como hoje. Eu comprei uma luz que está enaltecendo as minhas olheiras, mas vamos pro vídeo. Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu terceiro semestre da faculdade de nutrição. No meu terceiro período, foi o ano passado, atualmente em junho de 2021, eu estou concluindo o quinto período, em agosto eu começo o sexto período, e quando eu comecei o terceiro período, nós não estávamos em pandemia, e eu comecei presencialmente, mas acho que 2 semanas depois, se eu não me engano, começou a pandemia, e aí a gente começou a viver um novo modelo de ensino, totalmente em casa, um pesadelo, mas é isso. E o ano passado eu comecei a usar fichário, então aqui eu tenho uma pasta onde eu guardo os resumos de todas as disciplinas que eu vou ir cursando, eu guardo. E aí aqui tá todos os meus resumos do terceiro período. Então vamos começar. Como eu disse, ao todo eu tive 8 disciplinas, porém uma delas é uma disciplina que eu falei pra vocês, que eu tive também no segundo semestre, que é práticas de extensão disciplinar, e ela só tem, que eu saiba, na minha faculdade. E as outras matérias que eu tive é bioquímica básica, composição dos alimentos, fisiologia humana, histologia e embriologia, inovação em saúde 1, microbiologia dos alimentos, parasitologia. Inovação em saúde foi uma disciplina que eu tive até esse período, o quinto período, e ela também é uma disciplina voltada para projetos. Agora eu vou começar com bioquímica básica. Eu tenho aqui o meu resuminho, só que basicamente bioquímica a gente estuda o metabolismo do nosso corpo, né? Então eu lembro de ter estudado o tão temido ciclo de Krebs, que é algo que eu quero voltar agora nas minhas férias. É um planejamento que eu tenho de estudar ele mais a fundo, entender de verdade. É algo que algumas coisas passam batidas durante o semestre, porque é muito corrido. Então, eu acredito sim que a gente precisa ter o nosso tempo dedicado, porque você vai atuar. Então, bioquímica, a gente estudou o princípio, né, da química, os prótons, os elétrons, os nêutrons, fala sobre as ligações, fala sobre aquelas ligações covalentes, esses negócios. Falou sobre o hidrogênio da água, atividade da água. Atividade da água eu voltei a estudar no semestre passado, em bromatologia. Falou sobre tampão e falou sobre os componentes do nosso corpo. Então, depois disso, a gente começou a estudar a estrutura dos macronutrientes, carboidrato, lipídio, proteína e o seu metabolismo no nosso corpo. Composição dos alimentos. Composição dos alimentos foi um primeiro contato, assim, com a nutrição, com os alimentos, como propriamente a matéria diz. E a gente estudou sobre os macronutrientes, os micronutrientes, e a professora explicou tudo, cada carboidrato, os tipos simples, complexos, o quanto que a gente precisa por quilo de uma pessoa, as indicações, né? Então, a gente estuda a fundo os macro e micronutrientes. E aí, os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Dentro dos minerais tem os macro e microminerais. Fisiologia humana. Fisiologia, a gente estuda o funcionamento do corpo humano e começa do básico, a gente começa da célula,
mas não nada muito exemplificado, muito adentro, porque a gente tem biologia celular, que é que a gente estuda bem a fundo a célula. Mas aí a gente começa com células, depois fala sobre os fluidos, os neurotransmissores, os transportes ativos, e depois a gente começa a estudar sobre o funcionamento de cada tecido do nosso corpo. Tudo aquilo que a gente estuda na anatomia, os sistemas, em fisiologia a gente estuda o funcionamento. Histologia e embriologia. Eu peguei aqui, eu tenho a ementa do que eu estudei. Foi tecido epitelial, tecidos conjuntivos, tecido muscular e nervoso. E aí, daí, a partir de então, viria aula prática, mas nós entramos em quarentena e eu não tive essas aulas. Mas, no início, eu fazia os resuminhos bonitinhos, assim, até. Depois eu esqueci o que era resumo, porque EAD foi uma coisa muito difícil pra mim. Então, eu tentava, essas disciplinas, elas são confusas. Então, me ajudava muito fazer desenhos, uma forma de aprender mesmo a diferença de cada coisa. Então, a gente estuda todos os tecidos, a constituição de cada tecido, os tipos, né? O formato das células, o número de camadas. E o que eu fazia? Eu comecei a viciar em mapa, que era uma forma de me dar um norte do que eu tinha que estudar e o que a gente estava fazendo. Se a gente não estudar, a gente fica para trás mesmo. É muita coisa, é muita anotação que eu fazia, porque, de verdade, é muita coisa. E aí a gente teve histologia num bimestre e embriologia no próximo. E a mesma coisa, eu caí de cara nos estudos. Mas a gente estuda sobre o desenvolvimento do indivíduo. Então, aí aqui tem todo o processo de multiplicação. É muito legal, ó, a estrutura do espermatozoide. Só que é uma matéria que também, assim como todas, a gente precisa dar uma certa atenção, né? Mas tem algumas matérias que eu sentia mais dificuldade. Então, tudo isso. Microbiologia dos alimentos, a gente estuda sobre os meios de contaminação que pode ser causado no alimento. Então, a gente estuda muito sobre água, sobre o alimento, o tipo de cultivo, né, o solo, a água que ele é aguado, porque nas águas elas podem ter patógenos que vão nos infectar. Então, a gente estuda tudo sobre bactérias, fungos, protozoários e vírus, que são meios de contaminação do alimento. Então, eu fazia muitos mapas para me ajudar nessas matérias. Então, é basicamente isso. Não é muito difícil, é algo muito legal de estudar também. A gente estuda sobre os coliformes, então é sobre essa parte. E parasitologia, por último, a gente estuda tudo sobre os seres vivos. Então, a gente faz a classificação dos seres vivos, que eu aprendi isso no terceiro ano, que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, taxonomia, e aí a gente estuda sobre os grupos, né? E também a gente mais estudou foi os parasitas em si, o que são possíveis causas de doenças pela alimentação. Então, gente, é isso o vídeo. Eu tentei ser breve, algumas matérias eu comecei a me estender demais, outras eu falei pouco, mas eu tento resumir o vídeo. Então, basicamente, gente, é isso que a gente estuda. Terceiro período eu comecei a ter contato com a nutrição, mas, gente, é importante cada semestre, cada matéria, a gente aproveitar, porque faz muita falta.
essas matérias influenciam muito em outras matérias. Então, no início eu achei um pouco chato, porque eu queria muito estudar sobre a área de nutrição, mas depois quando chega, gente, vale a pena. Então, aproveita cada matéria. Depois, futuramente, se você quiser fazer uma outra graduação, muitas dessas matérias valem, né? Essas iniciais. Então, é muito importante a gente se dedicar em cada uma delas. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado e até o próximo período.